Boa noite, sejam todos bem-vindos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Nós estamos aqui somente para adorar ao Senhor Jesus Cristo. Você foi chamado hoje aqui para adorar ao Senhor Jesus Cristo. Convido vocês, por gentileza, a abrir a Bíblia de vocês em Hebreus 1. Carta aos Hebreus, primeiro capítulo. Todos acharam? Você que está em casa, abriu a sua Bíblia, desconectou as notificações. Vamos lá. Antigamente, Deus falou muito, de muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Mas nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o esplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou um mais excelente nome que eles. Outrora o Senhor falava de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas agora Ele nos fala por meio de Jesus Cristo. O convite hoje é para olharmos para a cruz, vermos a obra de Jesus Cristo consumada. Está vazia, porque Jesus Cristo não somente morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Recebeu o nome pelo qual nós estamos aqui. O nome do Senhor Jesus Cristo é poderoso. E o nome do Senhor Jesus Cristo é pelo qual nós estamos aqui para adorá-lo. Que o nosso coração esteja nesse instante inclinado a adorar a Jesus Cristo. Se você veio ouvir a respeito da palavra do Pai, o que Ele tem para dizer é em Jesus Cristo. Tudo o que Ele tem para nós está em Jesus Cristo. Que nós possamos agora fechar os olhos, colocar a nossa mente e o nosso coração no Senhor Jesus Cristo. Pai, graças te damos, porque o Senhor nos alcançou com graça e bondade. Nós vemos a tua glória, glória como unigênito do Pai. Em Jesus Cristo nós vemos a tua glória revelada a nós. Muito obrigado, Jesus Cristo, porque tu veio e nos chamou para ti. Nos chamou para a tua presença, nos chamou para uma vida de comunhão e adoração. E nós temos a certeza daquilo que tu fez por nós. E nessa noite, nesse momento, que teu Espírito nos leve realmente a te adorar. Que teu Espírito acalme o nosso coração, acalme a nossa vida, para que possamos desfrutar da tua doce presença, da tua comunhão. No nome de Jesus Cristo e para a glória de Jesus Cristo. Amém. Aqueles que puderem ficar de pé, estaremos cantando mais uma canção.
perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Amém. O Senhor prova o seu amor para conosco. Ainda a carta dos Hebreus, no capítulo 2, a partir do verso 9 diz: Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto os que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos, dizendo: aos meus irmãos declarei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. E a outra vez eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu, e os filhos de Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas,
para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão, a qual somos nós. Por isso mesmo, era necessário que, em todas as coisas, ele se tornasse semelhante aos irmãos, por ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação, para perdoar os nossos pecados, pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Sem pecado, ele foi fiel até o fim. Ele se fez homem para participar dos nossos sofrimentos, para vencer a morte e vencer o pecado. Nós nesse momento iremos ter um momento de confissão de pecados, na certeza de que ele venceu o pecado, que ele venceu a morte, na certeza de que ele também nos absorve e nos perdoa de todo o pecado. Vamos ficar em silêncio nesses minutinhos. Coloque a sua vida em confissão ao Senhor, os seus pecados, os seus erros. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Pai, da nossa vida. Tenha misericórdia, Pai, da nossa congregação. Senhor, nós pedimos perdão. Nós temos um coração tão duro. Pedimos perdão, Senhor, porque nós somos tão falhos, negligentes, omissos. Pedimos perdão, Pai, porque nós pecamos, caímos. Pedimos a Tua misericórdia, Senhor, para nos purificar de todo o pecado. A nossa negligência, a nossa omissão, Senhor, as mentiras, a vaidade, a concupiscência, os desejos, Senhor, da carne, a cobiça, a avareza, Pai, a luxúria. Tenha misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas. Santifica-nos em Ti, Pai. Que o Senhor nos purifique. Que o Senhor nos limpe, Senhor, pela Tua palavra. Tua palavra nos limpa, Senhor, nos consola, nos exorta. E nessa noite queremos colocar, Senhor, a nossa vida diante de Ti. Em gratidão também por Jesus Cristo, que se fez por nós, sem pecado, assumiu, Senhor, a nossa culpa, assumiu o nosso erro, o nosso pecado lá na cruz. O Cordeiro Santo de Deus, o Cordeiro de Deus imolado, o sumo sacerdote que ofereceu sacrifício por nós uma vez por todas. Tu és fiel, Pai, à Tua palavra, à Tua aliança. Por meio de Jesus Cristo nós cremos na Tua fidelidade, cremos que Tu és fiel, porque Tu entregou o Teu Filho. Mesmo nós estando mortos nos nossos delitos e pecados, Tu nos deste vida juntamente com Cristo. E pela graça de Deus nós somos salvos, Pai. Obrigado porque a Tua graça nos alcançou. Obrigado porque somos alcançados pelo Teu Evangelho. Obrigado porque somos alcançados por Ti. Que nossa noite, Senhor, nós possamos desfrutar mesmo, Senhor, dessa certeza. Comemorar mesmo, Senhor, a Tua vida em nós. No nome de Jesus Cristo. Amém. Nós iremos cantar essa última canção.
Quem trouxe seus dízimos, as suas ofertas, por gentileza pode trazer. Ele é o meu Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus é Emmanuel, é o grande eu sou, Ele é o Cordeiro que me libertou, Ele vivo está, Ele ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Glória seja dada ao príncipe da paz. Nós vivemos por meio dele, para ele são todas as coisas. Vou fazer mais uma oração ao Senhor. Pai, graças te damos e louvamos ao teu nome, que é excelso e benfeitor. Tu és o autor da nossa vida. Tu és o nosso Deus, o único Deus verdadeiro, a qual nós prestamos adoração, culto a ti, com ações de graças por Cristo Jesus. Muito obrigado mais uma vez. Amém. Podem se sentar. Não, vamos ler os salmos, perdão. Já estava esquecendo os salmos. Pedrinho, por gentileza. Vamos lá? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, a casa de Arão,
Sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor: sim, a sua misericórdia dura para sempre. Na angústia invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me pôs a salvo. O Senhor está comigo, não temerei. O que é que alguém pode me fazer? O Senhor está comigo para me ajudar. Por isso, verei a derrota dos meus inimigos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor os destruírem. Elas me cercam, sim, me cercaram de todos os lados, mas em nome do Senhor a destruí. Com abelhas me cercaram, porém como fogo em espinhos foram queimados. Em nome do Senhor as destruí. Empurraram-me violentamente para me fazer cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação. A mão do Senhor faz proezas. A mão do Senhor se eleva. A mão do Senhor faz proezas. Não morrerei, pelo contrário, viverei e cantarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim. Entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Graças te dou, porque me escutaste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Esse é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremo-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor. Nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Ordena festa com até os pontos do altar. Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Agora sim podem se assentar. Deus abençoe, Deus abençoe. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Graça e a paz de Jesus esteja com vocês. Amém. Que bom estarmos aqui mais uma vez, depois de cultuarmos ao Senhor com os nossos cânticos, com os nossos recursos financeiros, que faz parte da adoração. Deus falou com o povo de Israel o seguinte: ninguém apareça diante de mim com as mãos vazias. Toda vez que o povo se reunia para cultuar a Deus, ele trazia suas ofertas. Isso é uma expressão de gratidão. Deus foi bom com você essa semana? Amém? Amém? Deus te deu 3 refeições pelo menos no dia? Amém. Uma cama quente, um chuveiro. Deus te deu a palavra dele essa semana? Amém? Ele é bom, ele continuará sendo bom, ele será bom para sempre. Amém? Queridos irmãos, esse salmo que nós acabamos de ler é o salmo do Lutero. Depois vocês leiam ele em casa. Lutero, quando ficou preso não,
escondido em um castelo, depois da dieta de Worms, quando ele declarou ao Papa que se ao menos a sua consciência e as Escrituras fizesse ele provar de que ele estava errado, ele iria se retratar com a igreja. Mas ele disse o seguinte: eu só vou me retratar das doutrinas que eu tenho ensinado se as Escrituras sagradas e a minha consciência forem capazes de me convencer. Pegaram ele escondido e colocaram ele dentro de um castelo. Ele deixou a barba dele crescer. Ele passou a ter o nome de Jorge. Vestiram ele de soldado, porque ele era o homem mais procurado do império. A guarda imperial, a guarda papal, na verdade, queria pegar o Lutero. E o que ele fez no porão do castelo? Ele traduziu a Bíblia para o alemão. E esse texto, esse salmo, ele escreveu ele nas paredes daquele quarto escuro. Porque ele disse que as piores tentações, as mais severas depressões atacaram a alma dele durante estes dias. Mas ele escreveu a palavra de Deus para ler constantemente, para se lembrar das promessas de Deus e deixar que a palavra de Deus curasse a alma dele e desse força para ele. Enquanto a gente estava recitando esse salmo, eu lembrei dessa história. Que a palavra do Senhor, o Salmo 118, dê forças para você essa semana. Dê ânimo para você essa semana. Cure o teu coração essa semana. E te coloque de pé quando você tiver vontade de apenas ficar deitado. Amém? Pedrinho, você pode, Wellington, por gentileza? Nós temos um recado do Tiago. Olá, irmãos. Estamos aqui diretamente de Faisalabad, no Paquistão, onde estamos tendo a nossa missão com os escravos. Essa igreja que nós estamos aqui agora é uma igreja que foi construída dentro da Vila dos Escravos. Esses escravos, nós visitamos as famílias, eles têm uma condição de vida terrível. Não tem banheiro, não tem cozinha, fazem tudo lá de fora, só tem um quartozinho para eles dormirem. Estão submetidos a duras cargas de trabalho, inclusive as crianças. O nosso plano original era libertar todo mundo, mas chegamos aqui, são mais de 500 famílias. Cada família tem um débito de mais de $1.000. É muito difícil fazer isso. Então nós tivemos um plano para transformar essa igreja também numa escola. Vocês vão ver que essa igreja não tem cobertura ainda. A igreja é muito simples, não tem água, não tem banheiro. Mas o nosso plano é cobrir essa igreja e dar uma estrutura para que ela vire uma escola também, para que mais crianças sejam livres no futuro. Se a gente educar essas crianças agora, elas serão livres. Nós conseguimos libertar uma família, a família do presbítero aqui dessa igreja, ele chama Javed, tem 5 filhos e uma esposa, e ele vai ser liberto amanhã. Nós já fizemos todo o processo e amanhã ele será liberto. Nós contamos com as orações dos irmãos e com a cooperação dos irmãos para que essa obra da escola seja efetivada com sucesso. Muito obrigado, Deus abençoe, um grande abraço a todos. Tem muitas $1.000, dá 5.000 e... 5.000 e... 5 e... Não, mais, né? 5.700, 5.800. Isso é o que uma igreja, eu não vou citar o nome, é claro, uma igreja de Balneário gasta por culto, com aquelas fumaças que eles colocam aqui, ó, no púlpito. Sabe aquelas fumaças? Você poderia libertar uma família. Que a gente nunca se esqueça da missão que Deus deu pra gente. Porque entram pessoas aqui, e às vezes elas olham a simplicidade disso aqui, queridos,
elas acreditam que isso aqui não é um culto a Deus. Eu já atendi uma pessoa lá no meu escritório que veio aqui na nossa igreja umas 2, 3 vezes. Sabe o que ela disse para mim, pastor? Eu tenho 2 filhas adolescentes. E elas já disseram que não vão vir aqui porque elas foram criadas em uma igreja que tem um espetáculo lá. E elas acreditam que isso aqui não é uma igreja. Não é um culto a Deus. $1.000. Você arranca uma família de uma situação de degradação. Degradação. Rapidamente eu conversei com o Thiago e ele me disse, Fábio, nunca mais eu vou ser o mesmo depois disso daqui. Rebeca disse amém, ó. No dia do juízo, Jesus Cristo não vai perguntar para nós se o nosso templo foi suntuoso. Aliás, ele não mandou construir grandes templos. Ele mandou? É claro, nós precisamos de um espaço para cultuar a Deus. Nós precisamos de cadeira, nós precisamos de água, nós precisamos de banheiro, nós precisamos de sala. Nós precisamos reunir. Mas ele não vai perguntar para a gente se o nosso culto tinha aquelas luzes, aquela... Ele vai perguntar isso aqui para a gente, ó. Eu vou ler para vocês. Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Versículo de número 34. Mateus 25, 34. O texto sagrado diz o seguinte: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede, vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: Senhor, quando foi que nós vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer, ou com sede e lhe demos de beber? Ou quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e hospedamos, ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá: em verdade lhes digo que sempre que fizerem a um dos meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Amém? Palavras do Senhor Jesus Cristo. O Pedro vai soltar um segundo vídeo. Nós temos boas notícias. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. O dinheiro que a nossa igreja conseguiu levantar foi para a libertação desse homem, desse presbítero. O Tiago me disse que ele trabalha como escravo durante o dia e à noite ele serve a igreja. Ele e a sua família serão libertadas. Ele disse para mim: Fábio, ele tem medo de apanhar do dono dos escravos. O Tiago mandou a foto do dono dos escravos para mim. Irmãos, eu tive tanta ojeriza daquele homem. Mas não foi apenas liberto. Com o dinheiro, queridos, que nós enviamos para eles, a sua família vai ser libertada e também vai ser feita amanhã a compra de uma moto para esse homem trabalhar. Aí está as crianças trabalhando no tijolos. Talvez nós vimos esse vídeo. A gente tem que fazer alguma coisa. A foto, Pedro. Essa é a moto. Ele vai trabalhar como Uber. Aí o Thiago, eu não sei se ele cabe dentro da moto. Se ele fosse trabalhar de motoqueiro no Paquistão, ia ter que fazer uma dieta. Acho que não só ele, não. Olha lá, queridos. Louvado seja Deus por isso. Amém. Não apenas foi liberto, mas precisa também de um meio para trabalhar. E com os recursos, queridos, que foram levantados por vocês, e as orações de vocês, deu para fazer isto.
por essa família. Hoje o Tiago me disse que eles distribuíram 50 cesta básica e amanhã vão distribuir mais 100. E nós queremos orar pelo Paquistão, orar por essas crianças, orar por essas famílias, tá bom? E pelo que a gente pode fazer no futuro por eles. Nós podemos fazer alguma coisa. $1.000 por mês, queridos. Não, por mês não. Para libertar uma família. É R$5.700. Deus pode levantar os nossos corações. Deus pode fazer milagres para que a gente abençoe essas famílias lá do outro lado do mundo. Amém? E na eternidade, a retribuição virá. Não apenas na eternidade, aqui também. Amém? Vamos orar? Feche os teus olhos. Nós vamos chamar as crianças aqui também. Tem mais um vídeo? Por favor, Pedro. Ah, esse é o vídeo da menina fazendo... É a prática milenar. Desde a época da Bíblia, embora Deus tenha pedido para Israel não fazer isto, de cozinhar, usar fezes de animais como gás, o esterco como gás para fazer os alimentos. Ó, Tiago me disse que isso chocou muito ele também. No electricity here, no clean drinking water here. Aí ela está preparando o gás para cozinhar. Essa é a realidade de muitos. São cristãos. São cristãos, queridos. Servem a Deus. Amam a Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, nós colocamos diante de Ti a vida dos nossos irmãos no Paquistão. Nós colocamos diante de Ti aquela nação, nós oramos e entregamos diante do Senhor o sofrimento daquele povo, a dor daquele povo, a angústia daquele povo. Senhor, nós colocamos esses donos de escravos diante de Ti, oramos para que eles sejam convertidos, tocados pelo Teu Evangelho, e, ó Deus, experimente uma transformação profunda nas suas vidas, uma transformação, Senhor, radical, que os faça, Senhor, agirem como Filemão agiu, Senhor. Oh, meu Deus, como Onésimo agiu diante de Filemão. Nós pedimos isso ao Senhor, ó Pai. Liberte esses escravos, levante recursos, nos dê recursos para que possamos abençoar aquele povo, Senhor, para que possamos contribuir na formação desta escola, no telhado desta igreja, Senhor, na manutenção dos professores, para que, a Deus, eles possam ensinar aquelas crianças a ler e escrever, Senhor. Abençoe a vida do Tiago, ó Deus. Essa semana que ele tem ainda no Paquistão. Abençoe os missionários, Senhor. A pregação do Evangelho que está sendo feita naquele lugar. Estenda as tuas mãos. Nós te pedimos isto. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Oramos pelas nossas crianças também. Abençoamos a vida delas, ó Deus. Rogamos as tuas bênçãos sobre elas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Mais um lembrete para vocês. Os nossos irmãos gideões internacionais disseram que com a contribuição da igreja no domingo passado foi possível comprar 421 novos testamentos, irmãos, tá bom? 421 novos testamentos que certamente serão distribuídos em breve aí pelos gideões internacionais de Balneário Camboriú e arredores. Deus abençoe a vida de vocês, a generosidade de vocês. Amém? Vamos abrir a Bíblia, Êxodo, capítulo de número 13.
versículo de número 37. Êxodo 13 e 17. Segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo 13, o versículo 17 ao 22. Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito, organizados como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo, Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles. Durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo à noite. Amém. Vamos orar? Pai, nós nos aproximamos da Tua palavra nesta noite. Nós nos aproximamos com reverência, com temor, diante da Tua grandeza, da Tua santidade, da Tua magnificência. Nós não queremos, Senhor, que seja mais um momento de reflexão, mas nós queremos ter um encontro real contigo. Senhor, abra os céus, que o Teu Espírito desça entre nós, que isto, Senhor, seja tão marcante, que mude as nossas vidas, Senhor. Nós estamos cansados, o pecado cansa, Senhor, suga as nossas energias, tira a nossa alegria, a nossa satisfação. Se nós tivermos a realidade presente contigo, a vida se tornará mais leve. Nós iremos, ó Deus, desfrutar de alegrias insondáveis que o Senhor tem para nos dar. Senhor, aviva o nosso coração, aviva a Tua igreja. Senhor, há tantas igrejas abertas, há gigantescas igrejas com recursos, ó Deus, que são extraordinários. Levante a Tua igreja nestes últimos dias, para que ela socorra os pobres, os famintos, os desesperados da nossa nação, Senhor. Para que elas enviem missionários também, ó Deus, para os 4 cantos da face da terra. Senhor, desperte o Teu povo, para que a gente possa pregar a Tua palavra aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, aos nossos parentes, sem vergonha do Evangelho, Senhor, sem vergonha do crucificado, sem vergonha das implicações do Evangelho. Tira de nós a timidez, ó Deus, tira de nós a apatia, Senhor. Nós somos apáticos com as Tuas coisas, somos fervorosos com as coisas do mundo, Senhor, com o futebol, com a política, com os nossos prazeres, com os nossos passatempos, e somos tão frios, ó Deus, com as coisas mais preciosas da vida. Cura
cura-nos, salva-nos, liberta-nos, ó Deus, para a tua glória e para o teu louvor. Visite a vida do Luiz, Senhor. Ajude o Luiz na sua recuperação. Oramos pelo nosso presbítero Carlito, Senhor, pela sua cirurgia no próximo dia 19. Colocamos diante de Ti o nosso irmão Isaías aqui em frente, Senhor, também aguardando uma cirurgia. Aqueles que estão doentes, enfermos, aflitos e angustiados, dispense a Tua paz. Para a Tua glória e o Teu louvor nós oramos. Amém. Queridos, certamente você não deve entender os caminhos de Deus. Anos atrás eu li um livro muito interessante, O Deus que eu não entendo, escrito por um teólogo de peso. O Deus que eu não entendo. E talvez você não precise ler um livro de teologia grosso sobre as contradições. Talvez a tua própria vida já é um livro de teologia sobre os caminhos de Deus, sobre os planos que você fez para a tua vida e que não deram certos. E você sabe que Deus estava conduzindo a tua vida, conduzindo os teus caminhos, que Ele nunca esteve distante de você, ausente de você, mas tudo aquilo que você planejou, aquilo que você tensionou fazer, deu o oposto. Como que a tua vida foi chegar a este estágio que ela está hoje? Esse texto vai nos mostrar um pouco sobre esse complexo misterioso que é Deus. E vai nos mostrar pelo menos 3 coisas a partir da saída do povo de Israel do Egito, que são muito importantes para nós. A primeira delas é a explicitação clara da doce doutrina da providência de Deus. Olha o que o texto diz. Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto. Havia 2 rotas que saíam do Egito e levavam à terra prometida. A rota casual, que demoraria 15 dias no máximo, entre o Egito até a entrada da terra de Canaã, e a rota mais longa, a rota do deserto. E Deus não leva o povo por esta rota mais perto, esta rota agradável de se caminhar, esta rota que havia supermercados na esquina para uma compra, havia um hospital para socorrer os doentes e os enfermos, mas Deus os leva para o caminho do deserto. Havia uma canção que nós cantávamos na igreja que dizia o seguinte: sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano, tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois Tu és fiel. Sim, Senhor, eu sei que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens os Teus próprios planos, que são completamente diferentes do que os meus.
Na década. Se fosse falar década, no século 17. Vou poupar o senhor, tá bom? Isso é do século 18, né? Houve um poeta inglês chamado William Cowper. Escreveu muitos hinos. E ele escreveu uma poesia que o conhecido pastor John Piper disse que ganhou um quadro de uma senhora da sua igreja, muito sofrida. Antes de morrer, ela deu esse quadro para ele, e esse quadro ficou pendurado na sala dele por muitos anos, ele disse, e que era um lembrete dos caminhos de Deus e também um deleite para a família dele, que sofreu muito. O nome do poema tem o título seguinte: Luz que brilha nas trevas. Olha só, luz que brilha nas trevas. Um trecho. Para realizar as suas maravilhas, Deus imprime as suas pegadas no mar. E cavalga sobre as tempestades. Nas profundezas das insondáveis minas de habilidade infalível, ele entesoura seus brilhantes desígnios e realiza a sua soberana vontade. Não julgue o Senhor por seus fracos sentidos, mas confie nele por sua graça. Por trás de uma providência carrancuda, ele esconde um rosto sorridente. Algumas traduções desse poema diz que por trás de uma nuvem carrancuda há um sorriso lindo de Deus para todos nós. Deus não leva o povo dele para o caminho mais rápido. Muito pelo contrário, leva o povo dele para o deserto. E ele faz isto, queridos, por um propósito, olha só. Para poupar o povo, para preservar o povo do contato com os filisteus, que era uma nação beligerante, de guerra, com grandes exércitos. E aqui está o povo de Israel, que durante 400 anos viveu na escravidão. O Tiago me disse que esse presbítero que vai ser libertado logo mais, lá no Paquistão, quando recebeu a notícia, né, Rebeca, de que ele seria libertado, ele falou para os irmãos assim: mas o meu dono não vai bater em mim? Não, mas nós estamos te libertando, mas ele não vai bater em mim. É a mentalidade de escravo. E você não transforma escravos em guerreiros da noite para o dia. E o povo de Israel não pode passar por este caminho, porque eles certamente encontrarão os filisteus que serão terríveis. Vamos para o deserto. A primeira coisa, você não entende os caminhos de Deus para a sua vida, como que a sua vida chegou até aqui, por que você está assim, por que a tua família está assim. Mas Deus fez tudo isto que Ele fez contigo para preservar você. A segunda coisa, Ele conhece a fragilidade da tua fé. Ele conhece a tua fé. Aliás, a fé que você tem não é tua. Foi Ele quem te deu. Se eu levá-los para o caminho dos filisteus, eles não apenas vão temer a guerra, vão lutar e vão perder. E aí eu fiquei pensando a semana inteira, mas não foi o Deus que tirou eles do Egito com tantos milagres?
Deus não poderia fazer um milagre e matar o exército dos filisteus? Não, não é assim que a providência de Deus trabalha. Os milagres não são dados aleatórios, eles têm um propósito, e na verdade são sinais de Deus. Se vocês virem a guerra, a fé de vocês irá fracassar, fraquejar, vocês vão desejar voltar para o Egito. Olha só, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Um ano depois, esse povo estará na porta da terra de Canaã. E em Números 13, um ano depois disso aqui, eles vão organizar uma caravana para tentar voltar para o Egito, quando eles se deparam com a terra de Canaã. E Deus manda 12 espias. 10 trouxeram um relatório dizendo o seguinte: nós nunca vamos conseguir vencer este povo, eles são gigantes, nós somos diante deles como os gafanhotos. Vamos organizar uma caravana aqui, eleger um líder para nós e voltar para o Egito de novo, porque Deus nos tirou do Egito para nos matar diante desses gigantes cananeus. Deus conhece a sua fé. E você precisa saber de uma coisa: que Deus nunca vai provar você além do que você pode suportar. Nunca. Vamos para o deserto, porque eu tenho um caminho para vocês no deserto. Talvez você não entenda os caminhos de Deus. E o que eu tenho para dizer para você nesta noite? Você precisa confiar no caráter de Deus. Você precisa confiar no amor de Deus por você. Você precisa saber que você custou caro para Ele. Você precisa saber que o amor dele por você é eterno. E com base nisto você descansa nele. E diz o seguinte: eu sei que o Senhor me ama, eu sei que não há possibilidade alguma do Senhor fazer mal a mim, e eu sei que os teus caminhos são melhores do que os meus. Você precisa saber que todas as coisas cooperam para o teu bem. Você precisa saber que muitas coisas parecem mal. Ir para o caminho do deserto me parece mal, vai demorar mais, a viagem vai ser penosa, a viagem vai ser custosa, a viagem vai ser profundamente marcada por intempéries, por fome, por privações, por sede, por cansaço, mas é para o teu bem. Se você fosse o capitão dos teus destinos, do teu destino, se você fosse o capitão do teu destino, você teria motivos, cristão, para estar profundamente ansioso nesta noite, porque, queridos, o cenário deste mundo é terrível. Entretanto, ao se converter a Jesus Cristo, você entregou a sua vida a Ele, e Ele tem um plano glorioso para você. E o plano dele qual é? É o que ele disse para o profeta Jeremias: eu bem sei quais são os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Eu estou com uma musiquinha na minha cabeça que diz que tudo vai terminar bem. É da, como é que é o nome? Minha Vida é uma Viagem. Tudo vai terminar bem. Isso toca em casa dia e noite. Tudo vai terminar bem. Confie. Mesmo que você não entenda. Aliás, você não é chamado para entender.
Confiar. 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 A segunda coisa, Israel poderia se apegar às promessas de Deus, a certeza de que Deus cumpre as suas promessas. Olha só. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. 400 anos antes, o José disse, antes de morrer, enquanto ele ainda era governador do Egito: olha, eu estou aqui, mas aqui não é meu lugar. Eu estou aqui, mas a minha pátria é Canaã. Embora eu seja governador, estou abaixo apenas do faraó. Quando eu morrer, guardem os meus ossos. E quando Deus visitar vocês, levem os meus ossos daqui e enterrem na terra que Deus prometeu aos meus pais, que Deus prometeu a Abraão, que Deus prometeu a Isaque, e que Deus prometeu a Jacó, e que ele não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Enquanto este povo estivesse caminhando pelo deserto, eles estavam levando aquele ossário, aquela caixa de ossos, e eles estavam olhando para aquilo e dizendo: Deus prometeu ao patriarca José que ele haveria de nos visitar e haveria de nos levar para a terra prometida. Deus é fiel, Deus cumpre as suas promessas. Assim nós vivemos, queridos. Assim nós morremos. O José também nos ensina não apenas a viver, mas José também nos ensina, sobretudo, a morrer, queridos. Nós morremos com a convicção de que nós aguardamos novos céus e nova terra, onde haverá justiça, onde não haverá lágrimas, onde não haverá sofrimento. É assim que o cristão morre. E vocês se lembram da vida deste homem? Vocês se lembram que ele foi vendido pelos seus irmãos? Vocês se lembram que ele caiu no Egito, na casa de Potifar? Deus estava com ele, e aquela problemática toda com a mulher do Potifar, ele cai na prisão, Deus tira ele da prisão, leva ele ao posto de primeiro-ministro do Egito, ele salva o mundo da fome, e aí ele se encontra com seus irmãos, ele alimenta os seus irmãos, reencontra o seu pai, a família é restaurada, ele perdoa os seus irmãos. Ele diz para os seus irmãos: nós não iremos tratar de somenos o mal que vocês fizeram contra mim. Entretanto, Deus transformou o mal em bem, porque é assim que Deus faz. As pessoas fazem o mal contra o povo de Deus, Deus transforma o mal em bem, queridos. Esta é a história do José, esta é a convicção dele. Ele vive deste jeito, sabendo que Deus controla todas as coisas, que Deus é amoroso, que não foram os seus irmãos que enviaram ele para o Egito, mas foi Deus quem permitiu os irmãos, na maldade deles, enviarem José para o Egito. Entretanto, Deus transforma tudo isto e dá uma convicção firme para ele, e na hora de morrer, ele tem a certeza de que Deus haverá de cumprir a promessa da terra prometida. E o que era a terra prometida, queridos? É o novo Éden para Israel. Assim termina o Antigo Testamento, a esperança da terra, e assim termina o Novo também. Quando nós morremos aqui, nós morremos com a convicção de que Deus em breve descerá dos céus, e com o alarido das trombetas os mortos ressuscitarão, e nós encontraremos com Jesus, com um novo corpo, em uma nova cidade, em um novo momento de vida, onde não haverá mais dor e sofrimento. Aprendemos a viver, aprendemos a morrer. Como que se aprende a viver com José? Tudo que acontece comigo, as coisas boas e as coisas ruins, contribuem para o meu bem.
E como que eu aprendo a morrer com José? Aqui não é a minha pátria. Podem me enterrar aqui, mas os meus ossos não vão ficar aqui para sempre. Eu irei ressuscitar dentre os mortos com um corpo glorioso. Nós não temos ossos para olhar para eles. Tá bom? O cristianismo não tem túmulos de famosos. O judaísmo tem o túmulo de Davi lá em Israel, que é o lugar mais visitado de Jerusalém. Lá em Meca tem o túmulo do profeta Maomé. Mas o túmulo de Jesus não está na sepultura, porque ele ressuscitou dentre os mortos. E essa é a nossa convicção, de que este mundo não é a nossa pátria final. Nós temos uma certeza a partir da ressurreição de Jesus, nós também ressuscitaremos para o novo mundo de Deus. Por último, enquanto eles caminham, versículo 20 e 21, o Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de caminhassem de dia e de noite. Simbolicamente, essa nuvem durante o dia e essa coluna de fogo à noite é Jesus Cristo. Ele prometeu estar sempre com a igreja. Durante o dia, no calor do deserto, havia uma nuvem sobre aquele povo. E quando aquela nuvem andava, o povo sabia que era para caminhar. Aí a nuvem parava, o povo parava. Durante a noite, a marcha tinha que continuar também. Uma coluna de fogo que aquecia eles no deserto, iluminava. E a coluna de fogo andava, eles andavam também. Talvez você deve pensar o seguinte: aquele povo era privilegiado. Nós não somos. Porque se na minha vida, pastor, eu tivesse uma nuvem durante o dia para dizer para mim o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer, ficaria mais fácil. As decisões que eu preciso tomar seriam fáceis. Eu não iria transitar para lá e para cá e dar cabeçadas como eu tenho dado na minha vida ultimamente. Eu não iria tomar decisões erradas. Você que se rendeu a Cristo Jesus, você que nasceu de novo, você está em uma condição muito melhor do que aquele povo no deserto. Porque eles tinham uma nuvem durante o dia e uma coluna durante a noite de fogo fora deles. Nós, a Igreja de Jesus Cristo, temos o Espírito Santo dentro de nós. Dentro de nós, Jesus Cristo disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar para vocês outro Consolador, que estará com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que vai guiá-los a toda a verdade. Você não está sozinha, você não está sozinho. No meio do deserto da vida, Deus está contigo, Ele te guia, Ele te ensina. E como que Ele guia e Ele ensina, queridos, está aqui. Está aqui a maneira como que Ele guia a
sua igreja, a maneira como ele ensina a sua igreja, quando a palavra é lida, quando a palavra é pregada, explicada, quando você se recolhe no seu quarto e abre as Escrituras e ora. Deus te ensina através do Espírito Santo o que você deve fazer, o que você não deve fazer, o que você deve falar, aonde você deve ir. Saiba disto. O Espírito Santo de Deus está em você, se move em você, e Ele revela Cristo, o capitão da igreja, o dono da igreja, para todos nós, porque foi para isto que Ele veio ensinar, testemunhar, consolar o povo de Deus. Não se esqueça disto. Quando você não entender os caminhos de Deus para a sua vida, confie na providência dEle, confie no amor dEle. Em segundo lugar, a tumba vazia de Jesus Cristo é a certeza cabal das promessas de Deus cumprida em nós. Nós iremos para um novo céu e uma nova terra. E por último, Deus está em você, através do Espírito Santo de Deus, guiando a sua igreja, guiando o seu povo. Você não está sozinho. Vamos orar? O Deus que eu não entendo, mas confio, me rendo, me entrego a Ele. Ele tem o melhor para mim. Pai querido, nesta noite, nos curvamos diante de Ti. Nesta noite, Pai Santo, entregamos as nossas vidas ao Senhor. Confiamos no Senhor. Mesmo que a gente não compreenda os Teus caminhos, os Teus propósitos, os Teus planos, mas sabemos que é um amor infinito do Senhor por nós. Que esta palavra seja aplicada ao coração dos Teus filhos, que estão, ó Deus, machucados pela vida, machucados pelas tribulações, pelas provações, pelas privações. Senhor, que a Tua palavra conduza os Teus filhos a uma doce confiança no Senhor e a certeza do cumprimento das Tuas promessas. Esteja conosco. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, queridos, vamos cantar. Isso é ao vivo. Vamos, queridos. Hã? Vai cantar? Vai tocar? As tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso.
Deus, ao Rei das Nações. Amém? Queridos, nós vamos participar agora da mesa do Senhor. Fazemos isso com alegria, fazemos isso com celebração. Nós não estamos aqui festejando um Deus morto, mas nós estamos aqui festejando a vitória de Cristo Jesus dentre os mortos, sobre o pecado, sobre o diabo. Amém? Ele é o Rei das Nações. Então vamos chamar aqui esse lado. Bem, sem detença, como dizia os antigos. Não, meu irmão. Irmãos, nós iremos cantar um hino. O nosso pastor falou conosco, nós somos presbiterianos e nós temos algumas raízes e alguns hinos. E depois iremos apresentar para vocês o nosso cantor cristão, né? Existe um cantor cristão da igreja presbiteriana. Não é cantor cristão? Cantai todos os povos. É que na minha época se chamava cantor cristão, agora já se chama Salmos e Hinos. E agora se chama, e esse cântico se chama Exultai. Tem Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus, nosso Senhor. Amém? É isso que nós vamos cantar, então nos ajude os mais antigos aí. Vai projetar aqui, Pedro? A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede a qualquer pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real foi assim que Jesus, oferecendo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia em Jesus Salvador, vai vê-lo naitado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A
Amém. Nós exultamos porque Jesus Cristo veio ao mundo morrer por nós. Queridos, a ceia é um memorial da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. A ceia também é um sacramento. É um sinal e um selo da graça de Deus sobre nós. Ao tomarmos a ceia pela fé, nós recebemos Cristo. Ao tomarmos a ceia pela fé, somos alimentados e nutridos por Ele. Agora, nós não podemos tratar isso aqui como uma brincadeira, um ritual vazio. Qual é o meu conselho para você nesta noite? Você não está em comunhão com Deus e com a igreja dele. Você deve agora procurar no seu interior se reconciliar com Deus, confessar os seus pecados, pedir perdão a Ele e receber os benefícios que está posto à mesa sobre você. Não deixe de participar da ceia, mas procure ao Senhor nesta noite e a comunhão dele, o perdão que ele oferece a você. Coma do pão, beba do cálice. Receba os benefícios da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, a Bíblia diz, pegou o pão, cheiroso, e tendo dado graças, como ele sempre fez, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Olha a prova do amor. O corpo dele foi partido por nós. Façam isto todas as vezes, em memória de mim. Semelhantemente, a Bíblia diz que depois de cear, depois de comer, ele pegou o cálice e disse: esse cálice da aliança, que é derramado por vós, é o meu próprio sangue. Façam isto, tomam ele em memória de mim. O nosso reformador dizia que a ceia, com o pão e o cálice, é o evangelho pregado aos nossos olhos. Deus deu apenas um órgão para o evangelho, que é o ouvido, mas ele se compadece tanto de nós, porque a gente pode não ouvir, que ele deu o evangelho pregado aos nossos olhos, que não são mais as imagens, os rituais, mas o sacramento do pão e do cálice. Aqui simboliza o corpo de Jesus e aqui o sangue dele derramado por nós na cruz. Você vai comer a prova do amor de Deus por você. Que não haja no seu coração nenhum sentimento essa semana: será que Deus me ama mesmo? Está aqui o pão e o sangue dele por nós. E ele disse: façam isto em memória de mim. A gente pode cantar
exultai agora sem os instrumentos, bem a capela? Só as 2 primeiras estrofes. Podemos? Demos glória com grande fervor. Seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede a qualquer pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz. Comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Que você exulte nisto essa semana. Deus deu o Filho dele para você. Amém? Que a graça preciosa do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo, seja com você, seja com os teus filhos, com os filhos dos teus filhos, hoje e sempre. Amém. A nossa doxologia final. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Que Deus te abençoe.